Graças a Deus por nós estar mais uma vez na casa do Senhor, para esse dia em que nos concede o Senhor de estarmos na sua casa. Agradecemos a presença de cada um dos irmãos. Glória ao Senhor, que Deus os abençoe ricamente em nome de Jesus. Glória a Deus. Alguns dias frios, não se preocupe, quando se tornar difícil para, vou dizer nós, né? E já estamos cabelinho, né? Já dá. Se não tiver muito frio, estiver chovendo, né? Entre em contato conosco, a gente vai avisar os irmãos se vai ter culto ou não. Glória ao Senhor, no menos passando agora esses dias de inverno aí, bastante frio. Meu desejo é também cuidar de vocês. Glória ao Senhor. A minha parte eu vou procurar fazer cada dia em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 27. Glória ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 27. Lembramos que nós trouxemos às vezes uma palavra e a gente não sabe aonde essa palavra vai chegar ao alcance, aos ouvidos de algumas pessoas, já que ela é colocada na internet e muitas pessoas estão escutando também. Então lembramos que além de cada um de nós que está aqui, esta palavra vai chegar ao coração de alguma outra pessoa necessitada. E nós não sabemos aqui o que estamos fazendo, glória ao Senhor, no sentido de que Deus tem planos, não somente com nós aqui que estamos ouvindo, mas com alguém que está longe deste lugar. Aleluia. Amém? Glória ao nome do Senhor. Capítulo 27 de Mateus vai nos dizer assim, todos encontraram? Amém. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus. Contra quem? Jesus. Para quê? E maniatando-o, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então, Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrepentido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus te agradecemos pela tua palavra que está neste momento na nossa frente, ao qual nós fizemos leitura. Pai, que o teu Espírito Santo venha nos ajudar a falar aquilo que vai chegar ao coração de cada pessoa, Pai. Aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós. E neste momento que eu diminua e o teu Espírito Santo cresça na minha vida. Amém? Deus os abençoe. Podem tomar os seus assentos em nome de Jesus. Queridos irmãos, aqui nos fala a palavra do Senhor do suicídio de Judas. Judas, como você sabe, foi aquele que traiu o Senhor Jesus Cristo, o meu e o seu Salvador. Amém? Amém. Glória ao nome de Jesus. É o seu Salvador ou não? Amém. Glória ao nome do Senhor. Talvez você vai pensar um pouquinho, mas o que será que o pastor vai falar? Vamos falar algo que Deus colocou no nosso coração. Vamos ser bem rápido nesta reflexão da palavra de Deus.
Judas, irmãos, foi um dos escolhidos. E eu gosto muito de ler essa história, ou ver essa história, porque a Bíblia não esconde nada. A Bíblia não esconde que Jesus escolheu 12 discípulos e um foi traidor. Está aqui estampado para que todos possam ver. Jesus escolheu um traidor. Mas nós vamos ver, irmãos, que este Judas, se nós entramos no contexto todo da Bíblia, nós vamos ver que Jesus não escolheu Judas para ser traidor e não escolheu Judas para ser um que fosse depois tirar a sua vida e perder a sua salvação. Alguns dizem que Judas foi escolhido para ser aquela pessoa que veio para não ser salvo. Já tive a oportunidade de falar com pessoas assim que defendem essa situação. Mas Jesus, a Bíblia Sagrada nos fala que Deus mandou a este mundo o seu Filho unigênito para morrer por cada um de nós, para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós vamos encontrar outros versículos também, que nós vamos ver que Deus, com a sua intenção, com a sua vontade, o seu querer, era de que só poderia morrer alguém neste plano de salvação que pudesse vencer a morte e ressuscitar. E este só poderia ser o seu Filho Jesus. Deus não mandou ninguém para morrer pelos pecadores. Pelo contrário, ele mandou seu Filho unigênito morrer por nós, para que tenhamos vida e vida em abundância. Mas nós vamos ver algo aqui, irmãos, que é necessário que os irmãos se deem conta que eu falei que Judas não veio para essa finalidade. Por que Jesus escolheu ele? Não sei qual é o motivo. A Bíblia também não nos diz muito a respeito desse assunto. Mas nós vamos ver, irmãos, que a vida de Judas, no seu dia a dia, com o que ele lidava, fez ele se apegar ao dinheiro. Qual era o ministério de Judas com Jesus? Tesoureiro. Então ele, cada dia lidando, e alguns dizem que até ele desviava, não sei até que ponto pode ser verdade. Não tenho aqui nenhum texto bíblico para falar para os irmãos, para apresentar aos irmãos nessa situação em que é bastante séria. E não estamos aqui para falar simplesmente de comentários, mas temos que falar o que a Bíblia nos fala. Então Judas já estava, irmãos, com o seu coração cheio da ganância. Se ele desviava, não sei. Mas ele já vinha há um tempo atrás, inclusive, os discípulos em algum momento estiveram ligados a esse sistema. Lembra que em Betânia houve um jantar e uma mulher trouxe um vaso de alabastro e veio e colocou sobre Jesus antes dele ser crucificado.
E os discípulos, diz a Bíblia, que disseram, não poderia vender e pegar dinheiro para dar aos pobres? Por que esse desperdício? Irmãos, o que eu quero levar vocês a pensarem e colocarem num ponto de que precisamos vigiar cada dia, principalmente o tempo em que estamos vivendo. Glória ao Senhor. De que a nossa convivência neste mundo é muito fácil de nós nos acostumar e depois seguir a caminhada que não é a que Deus quer para nós. Quando Jesus escolheu e chamou Judas, certamente tinha uma palavra a ser cumprida. Tinha. Por alguém teria que entrar a traição. Mas Jesus, com certeza, com o amor que Ele tem por todos nós, Ele jamais escolheu alguém para ser uma pessoa que ia tirar a sua vida e perder a salvação. Jamais. Jesus, seu papel era salvar-nos, desde que venhamos aceitar. Então, Judas vai lidar todos os dias com o dinheiro, vai demonstrar em alguns momentos, e inclusive seus discípulos de Jesus vão acompanhá-lo no mesmo pensamento de que seria melhor dar aos pobres aquele dinheiro do que deixar aquela mulher pecadora colocar sobre Jesus. Até porque Jesus disse, olha, os pobres vocês sempre vão ter. Vão ter sempre pobre. O mundo nunca vai terminar. Pobre vai existir sempre. Então temos muito tempo para ajudar os pobres. Jesus está dizendo, ela fez uma boa ação para comigo. E o que ela fez naquele dia, hoje, por causa deste assunto, nós estamos falando o que disse Jesus. Aonde se pregar o evangelho, se falará o que esta mulher fez por mim. Glorificado seja o nome do Senhor. Versículo 13, irmãos. O versículo 2 diz, maniatando. Quando prenderam Jesus, diz a Bíblia no versículo 2 que maniatando-o, levaram e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Os romanos haviam tirado dos judeus o direito de infligir punições primárias. Portanto, Pilatos é que teria o poder de executar a sentença de morte sobre Jesus. Quando Judas, irmãos, vai ver quem ele traiu, diz a Bíblia, maniatado, Judas vai sentir algo diferente daquilo que ele vivia todos os dias. Era normal já para ele, irmãos, viver muitas vezes fazendo algumas coisas erradas, mesmo sendo discípulo de Jesus. Mas quando chegou o momento de que ele viu que a traição que ele tinha cometido não era uma brincadeira. Era algo sério. E nós vivemos num tempo, irmãos, que muitas vezes nós como cristãos ou como crentes, mais fácil colocar assim, vivemos em algum tempo que nós estamos acostumados ou em alguma situação que estamos acostumados e aquilo é normal para nós. Estamos esperando
a vida de Jesus. É normal que os irmãos falem: olha, irmãos, vamos nos preparar porque Jesus está vindo, Jesus está voltando, prepare-se porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E nós já estamos acostumados com isso. E nos acostumamos com essas palavras e até dizemos: olha, nós estamos nos preparando, glória ao Senhor. Mas nós também estamos acostumados com aquelas coisas que nós fizemos errada todos os dias ou todas as semanas, glória ao Senhor. E aquilo é normal para nós. Era normal para Judas até o momento em que ele traiu e foi ver Jesus sendo preso e maniatado. Até ali tinha um peso sobre as costas de Judas. Mas quando Judas vê o Jesus que o chamou, o Jesus que o escolheu, sendo maniatado, o que acontece com ele? Diz no versículo 3: Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado. Irmãos, são situações diferentes. Viver dia a dia, falando com Jesus, falando de Jesus, vindo na casa do Senhor, orando ao Senhor, glorificando ao Senhor, cantando ao Senhor, lendo a palavra do Senhor, escutando a palavra do Senhor é uma coisa. Mas quando chegar o momento de que você ouvir o toque da trombeta, ou você ouvir alguém dizer: a igreja subiu e eu fiquei, as coisas são diferentes. É aqui que eu começo a pedir para você a pensar como está a sua vida. Glória ao Senhor. Como está a sua vida? Está no marasmo que você continua todos os dias, sendo tudo normal, sendo tudo igual, sendo algo repetitivo, ou você tem pensado diferente, tem olhado para dentro do seu coração, para dentro dos seus pensamentos, glória ao Senhor, e confrontado os seus pensamentos com os pensamentos de Deus, para ver se você está preparado para o dia da vinda do Senhor. Até aquele momento, Judas vivia tranquilo. Até aquele momento, Judas simplesmente chegou a hora de ser o traidor, porque o diabo entrou no seu coração, diz a Bíblia, e ele vai passar a ser o traidor de Jesus. E o que ele vai ganhar? Diz a Bíblia, 30 moedas de prata. E aí continua a Bíblia dizendo que ele, vendo que Jesus foi condenado, ele olha para as suas moedas, creio que mais ou menos foi assim, ele pega as moedas e olha: e agora? O que eu faço com as moedas? E a Bíblia vai dizer que ele vai levar e entregar as moedas de prata aos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos. Que conclusão Judas, nesse momento, vai ter daquilo que ele pegou para trair Jesus? Eu pergunto para nós mesmos, para todos nós, irmãos, o que nós ganhamos em levar a vida flauteada, como diz alguns,
O que nós vamos fazer com aquilo que nós ganhamos antes da vinda do Senhor, ou antes da nossa partida deste mundo? O que nós ganhamos se perdemos a nossa vida eterna? O que nós vamos dar em troca da nossa alma? Judas chegou o momento de olhar e ver o que eu fiz. E quando ele leva para aquelas moedas, ele vai ver que ele fez algo totalmente errado, vai entregar aquelas moedas lá para aqueles homens, glória ao Senhor, de quem talvez ele tivesse pegado as moedas. Ele vai dizer assim, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Irmãos, quantas vezes na nossa caminhada como crentes nós temos traído Jesus, entregamos nossa vida a Jesus, pedimos a Ele: Senhor, cuida da nossa vida, nos guia pelo caminho reto, e Ele nos disse: não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Mas nós muitas vezes fizemos o que nós bem entendemos. Tomamos decisões totalmente individual. Esquecemos a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que ele disse: pequei traindo sangue inocente. Aí ele vai se dar conta que ele pecou. Entregou alguém que era inocente, que antes pregou o evangelho e ele viu, que antes teria curado enfermos e ele viu, que antes ele teria comido pão que Jesus tinha multiplicado, que também ele tinha comido peixes que Jesus tinha multiplicado. Ele conhecia quem era Jesus, mas agora ele trai Jesus. Ele vai dizer inocente. E o versículo 4 ainda continua dizendo que aqueles homens que receberam aquelas moedas, eles, porém, disseram: que nos importa? Irmãos, muito de nós, queira Deus que o dia que o Senhor venha buscar a sua igreja, se estivermos vivos, possamos subir, ser encontrados, dignos de subir ao encontro do Senhor nas nuvens. Caso contrário, se nós não subirmos, muito de nós vai reclamar, vai colocar as culpas num ou no outro, nesse ou naquele outro, mas o diabo, aquele que quer fazer com que eu e você percamos a nossa salvação, vai estar dizendo para nós: e que tenho eu com isso? Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus enviou seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele, para que ninguém perecesse. Todo aquele que crê tenha a vida eterna. Só que muitas vezes, irmãos, nós não levamos em conta, nosso crer é tão minúsculo, nosso crer é tão pequeno, que não cabe a palavra obediência. Quando nós olhamos para a palavra obediência, nós olhamos e pensamos da nossa maneira. Mas da maneira de Deus, obediência é mais profundo, é algo mais
interessante, é algo de mais responsabilidade da maneira de Deus do que da nossa maneira. No Antigo Testamento, irmãos, obediência era de uma maneira. No Novo Testamento, as coisas se afunilaram. No Antigo Testamento, adultério teria que alguém deitar na mesma cama para ser adultério. No Novo Testamento, o adultério não precisa deitar na mesma cama. Simplesmente olhar e achar bonito, ou cobiçar no coração, já é adultério. E nós temos que pensar, irmãos, porque Deus nos deu essa capacidade de pensar. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. O caminho do Senhor não é os nossos caminhos. Por isso nós temos que observar e levar a palavra de Deus a sério cada dia. Glória ao Senhor. Porque os dias se aproximam e nós não temos desculpa. Toda a responsabilidade está sobre nós. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória ao nome de Jesus. Isso é contigo. A Bíblia vai dizer que o dia do Senhor é um dia de trevas, é um dia negro, é um dia terrível, porque aqueles que subirem com o Senhor serão felicidade, será alegria, será maravilhoso, mas muitos vão ficar, e para esses como será? Será o dia de treva, será o dia negro, será o dia de terror. E para quem? Para aqueles que ficaram. Cada um com o seu problema, cada um com a sua desculpa, ficará. Glória ao Senhor. O versículo 5 vai dizer assim: ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi fazer o quê? Enforcar-se. Aqui vamos falar um pouquinho. E aqui eu quero que você pense. Judas não foi escolhido para ser o traidor. Portanto, Judas também não é como alguns falam, que Judas foi escolhido para depois se enforcar e perder a salvação. Não. Voltamos lá atrás um pouquinho o que Judas estava acostumado a fazer. Lidar com dinheiro. Se acostumou a pegar talvez o dinheiro. Se acostumou a, esse momento também, pegar dinheiro. Trair Jesus. E chega a hora da responsabilidade. Ele esquece que o Jesus que ele seguiu por 3 anos e meio, glória ao Senhor, um dia tinha dito, ou mais de um dia, eu serei crucificado, mas ao 3º dia eu ressuscitarei. Irmãos, os costumes, as coisas que nós enchemos nosso coração no dia a dia, no tempo que estamos vivendo, chega o momento de luta, seja o momento de tribulação, nós esquecemos muitas vezes das palavras que foram lidas mais de 10, de 20 ou 30 vezes nos cultos. Judas esqueceu que ele tinha direito a se arrepender. Sabe só quem não tem direito a se arrepender? É o inimigo da tua alma. É o inimigo da minha alma. Satanás. Por isso que ele está sempre lutando contra nós. Por isso, talvez, quando Judas viu Jesus maniatado, viu Jesus que estava ali sendo condenado à morte,
Judas talvez escutasse no seu ouvido um fuxiquinho. E agora, quem te defende? Ele foi condenado. E tu o que vai fazer? Irmão, no momento de dificuldade, a minha esposa falou a respeito de Jó. No momento de dificuldade é momento que nós não podemos esquecer da palavra de Deus. Glória ao Senhor. 10 segundos antes da minha morte, da tua morte, pode ser oportunidade, pode ser tempo necessário para a minha e para a tua salvação. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. O que nós não podemos nos deixar, irmãos, é ser levado pela conversa de Satanás. Glória ao Senhor. Querido, muitas pessoas, porque caíram no pecado, porque caíram na desgraça, sua vida foi destruída familiarmente, sua vida foi destruída no seu trabalho, seu ministério foi destruído. E Judas estava passando por um momento de turbulência dessa maneira. Satanás, o que traz para ele? Só tem um jeito. Para te não sofrer, é tirar a tua vida. Foi o que Judas foi fazer. Judas foi tirar a sua vida. Judas não foi convidado para ser companheiro de Jesus, para ser companheiro de Pedro, para ser companheiro de Tiago, para um dia entregar a sua vida ao diabo. Não. Por mais difícil que seja a tua luta, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte que vai me ouvir esta palavra, por mais difícil que seja a tua luta, ainda há solução. Jesus Cristo naquele dia estava sendo maniatado, mas 3 dias depois ele estava perdoando Pedro. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Hoje a tua luta pode ser grande, o teu problema pode ser grande, mas o meu Deus é mais grande que a tua luta. Aleluia. Não pensas muitas vezes, como existem pessoas que eu sei que assim o fazem. Já me disseram, pastor, me dá vontade de tirar a minha vida. E tu vai ganhar o quê? O inferno? O inferno não foi para ti. Mas já não tenho mais saída. Como que não tem saída? Jesus é a tua saída. Aleluia. Diz a palavra do Senhor que ele retirou-se e foi enforcado. Judas, irmãos, se ele esperasse 3 dias, se encontraria com o próprio Jesus. Eu tenho certeza que Jesus diria para ele: estás perdoado. Aleluia. Aleluia. Hoje, quantas pessoas estão querendo Judas? Glória a Deus. Mas Jesus continua sendo o mesmo. Jesus continua sendo aquele Jesus que estava na cruz do Calvário. E um do lado o criticava, mas o outro diz para ele: Jesus, quando vieres no teu reino, lembra-te de mim. Aleluia. Irmãos, o inimigo sempre nos leva a pensar em caminhos que não têm vitória para nós. Mas a palavra de Deus nos leva a pensar e a ver, glória ao Senhor, que o caminho da nossa vitória é esperar em Jesus, é confiar em Jesus, é entregar a nossa vida a Jesus, glória ao Senhor, e não nos apressar em fazer aquilo que ainda a hora não chegou. A hora de Judas morrer não era aquela, mas foi ele que procurou.
A tua hora, a minha hora, só Deus sabe. Podemos estar dentro da baleia, lá num peixe, como estava Jonas. Mas quando nós clamamos, Deus nos coloca em terra seca, como colocou Jonas. Glória ao Senhor. Por isso hoje, irmãos, até aqui a palavra de Deus. Eu não sei qual é a tua situação. Eu não sei em que ponto tu estás. Se tu estás vivendo como estava vivendo Judas, que ele estava vivendo o tormento de ver alguém inocente sendo maniatado e condenado. Eu quero dizer para você, se você está vivendo um tipo de problema como esse, há saída. Jesus é o único que venceu a morte. É o único que pode te ajudar. É o único que pode perdoar a tua vida. É o único que pode resolver o teu problema. Vai ao encontro dele. Dobra teus joelhos. Busca a presença dele. Glória ao Senhor. Eu tenho certeza que Jesus não te abandonará. Não foste escolhido para morrer derrotado. Não foste escolhido para viver derrotado. Não foste escolhido, glória ao Senhor, para ser o único a viver desgraçadamente. Quando eu digo desgraçadamente, é longe da graça de Deus. Ainda hoje a graça de Deus está ao alcance da tua vida. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Paulo, quando orou, disse ao Senhor: Senhor, se é possível, afasta de mim este espinho da carne. E o Senhor disse para ele: a minha graça te basta. Se hoje a graça de Deus está ao teu alcance, glória ao Senhor, através de Jesus Cristo, ainda há solução para a tua vida. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus tem falado com alguma pessoa. Deus tem falado com alguém que está pensando, glória ao Senhor, em tirar a sua vida, em resolver o seu problema. Pelo contrário, será um problema eternamente. Aleluia, bendito seja Deus. Te dobra diante do Senhor. Busca a presença do Senhor. Aleluia. Judas jogou fora aquelas moedas, porque na hora da dificuldade não serviram para nada. Aleluia, glória ao Senhor. Soberano e eterno Deus, te louvamos, Paizinho amado, pelo teu grande amor, pela tua misericórdia. Senhor, nessa oportunidade que o Senhor nos concede, trazer a tua palavra, queremos orar pelos nossos ouvintes, pelos nossos irmãos, por aquelas pessoas que neste momento ouviram esta palavra. Senhor, eu não sei qual a dificuldade que eles estão passando, qual a situação que eles estão passando, mas se neste momento há alguém pensando em tirar a sua vida, em destruir a sua vida, oh Senhor, em nome de Jesus eu repreendo agora todo espírito de suicídio. Em nome de Jesus, eu repreendo este espírito de morte, eu repreendo este problema agora, este demônio, em nome de Jesus, aleluia, e declaro a tua vitória, Pai, para esta família, para esta pessoa, para esta mãe, para este pai, aleluia, ou para este empresário, em nome de Jesus, eu declaro a vitória, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia.